Boa tarde, tudo bem com vocês? Quanto tempo? Hoje é quarta-feira, dia 17 de junho de 2020. Tudo bem? Hoje é a nossa aula de ciências e nós vamos continuar falando sobre o assunto qual refeição escolher, parte 3, e a última é a última unidade do livro de ciências do segundo bimestre, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos recapitular a aula anterior. Na aula anterior, nós falamos sobre a classificação dos alimentos consumidos, que é alimentos in natura, que são os alimentos, são produtos diretamente das plantas, tá? E dos animais. Falamos sobre os alimentos minimamente processados, que são os alimentos que passam pela indústria, processo de limpeza, lavagem, às vezes corte e embalagem, tá? Falamos sobre alimentos processados, que são produtos fabricados com adição de sal, açúcar ou óleo, que não faz muito bem para a saúde, não é bom você estar consumindo sempre com frequência, tá? Até mesmo para evitar doenças e tudo mais. Alimentos processados, só lembrar das latinhas. Latinha de milho, latinha de ervilha, latinha de atum, latinha de sardinha, latinha de salsicha, tá? Só lembrar de latinha. Processados, lembra de lata, tá? Ultraprocessados. É esse que vocês mais gostam, ultraprocessados. Vamos lá. São os produtos criados pelas indústrias, não possui ingrediente nenhum in natura. Mesmo eles falando que tem, não tem, tá? Então, nutricionalmente, é ricos em açúcar, gordura, sal e substâncias artificiais, tá? Os chamados aditivos, que eles vão adicionando outros ingredientes. Passou de 3 ingredientes, passou de 5, já é aditivo e são várias coisas ao mesmo tempo. Então, bolachas, biscoito recheado, no caso bolacha, pronta, salgadinho, macarrão instantâneo, que é o miojo, tá? Que é muita gordura. O miojo é muita gordura porque ele é frito, tá? Por isso que ele vem justo naqueles, porque ele é frito. Carnes de hambúrguer, salsicha, presunto, refrigerante, sucos e daí por diante, tá? Então, hoje, nós estaremos falando sobre analisando, vamos lá, então, nós estamos no mercado ainda, tá bom? Analisando os alimentos industrializados. Nós vamos aprender a analisar. E o que seria analisar? É você pegar a embalagem, pegar uma embalagem, só que eu tô com embalagem de cola, tá? E ler o que tá dizendo, o que vem no produto que você está comprando, tá? Então, vamos lá. Os alimentos industrializados estão cada vez mais presentes na mesa dos brasileiros, infelizmente, assim como na população de diversos países, tá? Muitas famílias preferem adquirir alimentos processados em virtude de pouco tempo, tá? Que até pelo fato de ser mais rápido, o alimento processado é muito mais rápido. Então, devido à falta de tempo, estão dando preferência a esses alimentos do que o in natura. Então, vamos lá. As embalagens, tá, dos alimentos industrializados apresentam as informações do produto, tá, no rótulo, onde estão relacionados os nutrientes e suas quantidades em massa, que é o G ou mg. Em valor energético, que é o Cal. Letra K, C-A-L, tá, que é energética, caloria. Então, vamos lá. Continuando aqui, no livro de vocês, na página 33, tá? Calma aí. Vamos falar sobre isso mesmo. Vamos lá. No livro de vocês, na página 33, vem falando sobre a obesidade. E o que seria essa obesidade? É algo que preocupa. É algo que devemos começar a olhar com outros olhos. Porque nos Estados Unidos, a obesidade, o número lá de pessoas obesas é muito grande devido à
alimentação deles. E nós devemos fazer uma reeducação alimentar justamente por isso, porque a obesidade também é saúde, você precisa ter saúde. Então, vocês são crianças, tá? Tanto criança quanto adulto precisa se cuidar, porque a obesidade mata, tá? Então, vamos lá. A obesidade é o acúmulo de gordura no corpo, levando ao aumento do peso. Então, se você consome muito alimentos processados, se você consome muito alimentos ultraprocessados, e assim, a obesidade também tem um fator muito importante, porque o nosso organismo, a gente tem que comer de 3 em 3 horas. Pessoas com obesidade, geralmente, não conseguem 3 em 3 horas assim, comer alguma coisa. Geralmente, assim, a comida é muito fracionada, então toda hora vai comendo, toda hora é uma besteira, não é comida mesmo. Porque geralmente as pessoas obesas comem só um pouquinho de comida e muita besteira. Então isso não é bom, tá? Então vamos lá. E com isso, leva ao aumento de peso e a medida da cintura do indivíduo só vai aumentando, tá? Nem sempre as pessoas obesas comem em excesso, tá? No meu caso, por exemplo, eu sou magrela, mas eu como muita comida, eu não como besteira, tá? Eu como muita comida. Por quê? Eu cheguei no médico para poder ver por que eu era muito magra, e o médico falou porque o meu metabolismo é acelerado, entendeu? Então, tudo que eu como, o meu corpo vai queimando toda a caloria. Então, por esse motivo, eu sou muito magrela. Mas o médico já fez todos os exames possíveis para poder ver, mas falou assim, essa é a sua natureza, entendeu? Mas então, cuidado com a obesidade, ela é perigosa, tá? Então, olha só, as pessoas obesas estão mais propensas a desenvolver problemas de saúde, como doenças cardíacas, hipertensão, diabetes e alguns tipos de câncer. Tá, nós vamos estar vendo alguns tipos de doenças também com relação à obesidade. Agora, a obesidade em crianças e em adolescentes podem causar os mesmos problemas observados em adultos. Porém, a diferença é que o corpo da criança e do adolescente está em desenvolvimento, do adulto já desenvolveu, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com essas coisas, até porque o nosso organismo, ele é um depósito. Ele é um depósito, você está em fase de crescimento. Quando você parar de crescer, alcançar a fase adulta e parar de crescer, o que vai acontecer? Como o nosso organismo é um depósito, possa ser que você vai aumentando para os lados. Isso é ruim para o coração, para a pressão, diabetes, tudo isso é muito ruim, tá? Então, precisa praticar esporte, precisa fazer, mas assim, eu tenho vergonha, eu não aguento. Tenta fazer pelo menos em casa, com o pai, com a mãe, brincar um pouco de bola, fazer algum exercício físico, entendeu? Agora vamos lá, porque nós pulamos bem uma parte aqui, é isso que eu quero falar. A tabela nutricional, tá? Informações nutricional dos chips, daquela batatinha que todo mundo gosta, né? Então vamos lá. Informação nutricional de batata chips. Observem bem nessa. Se vocês pegarem um biscoito dos chips, vocês vão ver todas essas informações, tá? Valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, a quantidade de gordura. Preste atenção, essa porção é de 25 gramas. No caso, é uma xícara de biscoito. Olha a quantidade que tem de gordura, 9,7 gramas, tá? É o que vem de gordura. Agora, valores diários, que é na segunda coluna, que tá a letra V e o D com asterisco, valores diários de referência com bases em uma dieta de 2 calorias, tá? Então, só uma xícara do biscoito das chips, tá? É 9,7 gramas de gordura total, tá? Gordura saturada, 4,1 grama. Gordura trans, 0 gramas. Fibra alimentar, 0,6. Sódio, sal, 156 gramas, tá? Isso é só numa xícara de biscoito das chips.
Agora, nessa outra tabela, informação nutricional de iogurte sabor morango, nós temos uma porção de 125 gramas, no caso um pote, tá? Que é a quantidade por embalagem. Então vamos lá, valor energético, 128 calorias, tá? Carboidrato 18, proteínas 8,6, gordura totais 2,4 gramas, gordura saturada 1,6 gramas, gordura trans 0, gordura monossaturada 0,7 gramas, gordura insaluradas 0,1 grama, colesterol 11 miligramas, sódio 76 miligramas, cálcio 126 miligramas. Então, agora uma observação lá embaixo. Não contém quantidade significativa de fibra alimentar. Não tem. Tá? Nesse aqui. Porque nós, se pegarmos um outro iogurte, por exemplo, da Vigor, vem escrito fibras. Entendeu? Então, geralmente tem. Em outras, aí tem que ver, varia muito de uma marca para outra. Aí isso tudo é você pegar, analisar. É o que nós vamos fazer na próxima aula, tá? De ciências. Nós vamos analisar. Tá? Nós vamos analisar essas informações de uma embalagem para outra, a diferença de uma para outra, tá? E com relação a essa verificação de embalagem é muito importante, porque teve um dia que eu fui pegar uma embalagem de remédio, tá? De medicamento para dar para minha filha, porque ela não pode tomar leite, então agora eu tô olhando todas as embalagens possíveis. E o que aconteceu? Eu arrumei a comida dela, quando eu acabei de arrumar a comida dela, eu peguei o remédio, que da qual era para o intestino, porque ela tinha tomado leite, ela não pode, para poder regularizar, para evitar que ela fique com dor de barriga. E quando eu abri o remédio, que eu olhei o sachê, o que tinha no remédio? Lactose. E é justamente o que ela não pode. Então é muito importante você ler sim a embalagem. E com essas coisas, pelo fato dela não estar podendo consumir leite, eu estou lendo todas as embalagens. Está virando uma rotina, tanto minha quanto dos meus filhos, quanto do meu esposo. Então agora a gente deu para ler todos os rótulos, todas as embalagens. Entendeu? Isso é muito importante. Agora o próximo tópico. Vamos lá. Além das informações que já vêm nos rótulos das embalagens, devem apresentar os seguintes pontos, tá? Vamos ver quais são. Lista de ingredientes, o que usou para poder fazer aquele produto, tá? Que geralmente não, assim, tem produtos que não vêm. Origem do produto, prazo de validade, isso é muito importante, prazo de validade, até porque pelo fato deles aumentarem a quantidade de açúcar, a quantidade de sal, a quantidade de gordura para poder manter ao longo prazo a validade. Isso é muito importante de saber dessas informações também. Conteúdo líquido, o lote que foi feito, a data que foi feito o produto, tá? Então, vamos lá. A lista de ingredientes indica as substâncias, tá? Que compõem o alimento. O que ele foi feito de quê? A origem do produto indica quem é fabricante e o local da produção. Tá? Prazo de validade, informação obrigatória, tem que ter validade sim, tá? Conteúdo líquido indica em massa o quilo ou volume, que é o litro, a quantidade total do produto, sem considerar a embalagem. E o lote é um número que faz parte do controle da produção, tá? Então, por exemplo, caso haja algum problema, é mais fácil eles falarem assim, ó, todos os produtos do lote tal estão suspensos. É mais fácil, entendeu? Porque aí recolhe todo do mercado com aquele lote, entendeu? Agora vamos lá. Essa aqui é uma tabela nutricional de uma caixinha de leite, tá? Então vamos lá. Ó, porção de 200 ml é um copo, tá? Valor energético 70 calorias, tá? Carboidratos 10 gramas, proteínas 6,0, gorduras totais 0,7, gorduras saturadas 0,5, sódio, olha a quantidade de sal, cálcio 240, agora o asterístico,
não contém quantidade significativa de gordura trans e fibra alimentar, tá? Então, temos que ficar atentos agora, todas as embalagens, a tabela nutricional. Próximo tópico, vamos lá. Esse é um Danone, é uma garrafinha pequena, tá? Não é uma garrafa grande, tá? Da qual ele é consumido, ele só vem meio copo. Essa garrafinha só é meio copo, tá? Se vocês olharem na tabela de vocês, lá em cima, na parte verde, tá escrito assim, ó, porção de 100 gramas, entre parênteses, 1/2 copos. Tá dizendo, não tá falando que são 2 copos, tá falando que é meio copo, tá? Porque é fração, tá? Então, vamos lá. Então, primeiro, informação nutricional. Relação de substâncias que compõem o alimento, tá? Porção é a quantidade média do alimento que proporciona uma alimentação saudável, tá? Agora, medida caseira, medida normalmente utilizada pelo consumidor para medir alimentos. O porcentagem de VD, da letra V e D, é percentual de valores diários. É um número percentual que indica o quanto o produto em questão apresenta de energia e nutrientes, tá? Agora, fibras atuam na regularização do intestino. O Active é um deles, tá? Porque a fibra vem uma quantidade grande porque ele regulariza mesmo o intestino, tá? Agora vamos lá. Só saiu da ordem um pouquinho só, mas não tá tudo no livro de vocês, tá? Agora, as doenças da obesidade. São muitas. Você imagine um corpo, olha bem essa figura. Vamos lá. A obesidade é uma coisa muito séria, tá? Como nós falamos, tá? Antes de falarmos sobre as tabelas, ó, doença pulmonar, doença hepática, são várias doenças, da qual nós temos, assim, se formos detalhar uma por uma, vai levar 2 aulas inteiras, só para falar sobre essas doenças. Então, vamos nos cuidar, vamos evitar de ter uma vida sedentária, vamos nos exercitarmos, tá? E outra coisa, quando a pessoa está na obesidade, precisa procurar um nutricionista, precisa procurar, precisa procurar o pediatra, no caso vocês, as crianças, pediatra. E aí o pediatra vai indicar para o nutricionista, tá? Se você estiver acima do peso, tudo isso eles vão te indicar, vai fazer uma reeducação alimentar com vocês, tá bom? Não vá porque assim, eu tenho que ir. Não, vai no pediatra primeiro, o pediatra que vai falar alguma coisa com a responsável de vocês, se há necessidade ou não, ou simplesmente fazer uma atividade física em casa para regularizar o seu peso, tá bom? Porque o nosso peso tem que estar de acordo com a nossa altura, entendeu? Tudo isso conta muito. O meu filho, o de 3 anos, ele quando tinha 1 ano de idade, ele estava na linha da obesidade. A pediatra falou assim, vamos ter que fazer uma dieta com ele, sendo que como ele voltou para o peso dele normal automaticamente, então não precisou fazer dieta. Mas ele estava faltando 1% só para poder chegar na linha de obesidade. Mas ele só tinha 1 ano, sim, só 1 ano, tá? Mas isso é muito sério. Vamos lá, então. Agora, nós vamos lá para a página do livro de vocês, após obesidade. Vamos lá. Observe essa figura aqui, ó. É importante a gente procurar, sim, um médico, procurar uma ajuda. Fracionar a alimentação durante o dia, evitando Jesus longo, ficar muito tempo sem comer nada. Café da manhã o nosso organismo precisa do café da manhã, tá? Vamos lá, uma coisa que eu sempre falo, uma coisa que eu sempre aprendi, é um café de princesa, um almoço de rainha, tá? E uma janta de mendigo, que é uma janta mais, é um pouquinho só, pra você não dormir com o estômago tão cheio, tá?
o seu organismo trabalha muito bem durante o dia, tá? Incluir no cardápio diário frutas, legumes e evitar o consumo de guloseimas, doces, tá? Praticar atividade física, esporte. Precisamos praticar esporte sim. Principalmente nesses períodos de quarentena, precisamos sim praticar esporte. Não considerar o alimento um mecanismo de recompensa. Ah, tá. Se você fizer a atividade do dever hoje, eu vou te dar um chocolate. Se você fizer, sempre tá fazendo uma troca entre a refeição e alguma coisa que a criança precisa fazer, isso é ruim. Que aí quando chegar na linha da obesidade e não conseguir controlar, aí vai ficar difícil, tá? Então, vamos pensar e ficar esperto, tá? Próximo agora. Muito bem. Nós vamos estar falando agora sobre transtornos alimentares. Lá no livro de vocês, na página 34, transtornos alimentares. Vamos lá. O que seria transtornos alimentares? Transtornos alimentares são alterações no processo de alimentação de uma pessoa que afetam o seu apetite e, portanto, o consumo dos alimentos, tá? Essas alterações podem provocar a falta ou excesso de nutrientes, ao ponto de prejudicar a saúde, tá? Agora vamos lá. Agora vamos falar sobre algumas doenças, assim, só é o que nós vamos falar agora, tá? Alguns transtornos alimentares, não é uma doença, mas são mais identificados mais como transtornos alimentares. Então vamos falar só de 3. A anorexia é um distúrbio relacionado à insatisfação com a aparência física. A pessoa não consegue se olhar no espelho. Mas é importante você se olhar no espelho, olhar assim nos seus olhos, falar assim: eu sou bonita, eu gosto de mim, eu gosto do meu corpo. Você tem que aprender a se ver, olhar para você, tem que gostar de você. Deus te fez assim, lindo, linda, tá? Vamos lá então. Agora, a pessoa com esse transtorno acredita que seu corpo está sempre com excesso de peso. Eu tô gorda, a pessoa magrinha, um faquinha, a pessoa sempre achando que tá gorda, né? Então, anorexia. Próximo, bulimia. O que seria bulimia? É caracterizada por um episódio frequente de ingestão de grande quantidade de alimentos. Após esse consumo exagerado, a pessoa procura se livrar do que comeu, usando medicamentos laxantes e provocando vômitos. Bulimia, a pessoa come. Aí depois ela vai lá, pega um remedinho, toma para poder evacuar ou vomitar, porque ela comeu em excesso. Isso faz mal também, tá? Próximo tópico. Compulsão alimentar. Leva a pessoa a episódios frequentes de ingestão exagerada de alimentos em curto espaço de tempo. Até cerca de 2 horas, mesmo sem ter fome, a pessoa está comendo. Mesmo sem ter fome. Não tem necessidade disso, tá? Então, dependendo do tipo do transtorno alimentar, os organismos passam por uma alteração no seu funcionamento e órgãos, como o intestino, rins, fígado, coração, sofrem as consequências, levando a doenças de longa duração, doenças crônicas ou até a morte, tá? Então, vamos nos cuidar, tá bom? Agora, nós temos atividades no livro, mas antes da atividade no livro, temos na página 34, igual ou diferente. Na 34, na página 33, nós temos também um desafio. Na 32 e 33 temos um desafio, tá? São 3 tabelas para comparar. Agora, na página 34 diz assim: igual ou diferente. Pessoas obesas sofrem de bulimia? O que vocês acham? Essa afirmação é verdadeira? Sim ou não? Pessoas obesas sofrem de bulimia? Essa afirmação é verdadeira? Vamos lá. Não necessariamente, tá? A obesidade pode ser, tá, causada por transtornos genéticos. Às vezes é genética, tá? Enquanto que a bulimia pode ser
condicionada a alguma questão psicológica, como o estresse, tá? Então, tudo isso, tem pessoas que, assim, toda a sua ansiedade deposita na comida. Então, às vezes nós precisamos sim de acompanhamento médico, sim. Opiniões, ajudas de médicos, sim, tá? Então, tem atividades no livro de ciências, tá? Relembrando o conteúdo aplicado do segundo bimestre. Então, nós temos atividades na 35, na 36 e 37. E na 38 é relembrando todo o conteúdo da unidade 4, tá? Uma excelente tarde para vocês. WhatsApp, estaremos lá, tá bom? Só colocar suas dúvidas. Os trabalhos que estão no portal hoje é de ciências, tá? Tem até o dia 17 de julho para poder entregar, tá? Então não se desesperem, vocês têm um mês para fazer o trabalho, tá? Porque a gente está tendo aula normal. Durante o trabalho, tá? Vai ter o trabalho na plataforma e vão ter as nossas aulas, tá? Então, vai estar lá o trabalho até o dia 17, é todo o conteúdo que a gente viu durante o segundo bimestre, tá? Não é nada novo, tá bom?